O amor repousa em Deus. Meu querido Senhor, dependo inteiramente de Ti. Livra-me de depender de qualquer outra fonte. És o meu tudo. A tudo superas e deleitas em mim. És o fundamento da bondade. Como posso não confiar em Ti? Como posso andar ansioso sobre o que me acontece? À luz da Tua preciosidade, o mundo e todos os seus deleites são infinitamente pobres. O favor dos homens tem para mim o mesmo valor que as pedras. Entre as bênçãos que recebam de Ti, que eu nunca perca o coração de peregrino. Que eu Te ame, meu benfeitor, em meio a todos os meus benefícios, não esquecendo que meus maiores perigos surgem das minhas vantagens. Produz em mim um desprezo próprio que torne Jesus precioso a mim, deleitável em todos os seus ofícios, prazeroso em todos os seus caminhos, e que eu possa amar os seus mandamentos, tanto quanto amo suas promessas. Ajuda-me a discernir entre o amor verdadeiro e o falso, um consistindo de supremo amor a Ti, enquanto o outro não, um unindo a Tua glória e a felicidade, para que se tornem um só interesse, o outro desarticulando e separando essas duas coisas, buscando a felicidade humana e negligenciando a Tua glória. Ensina-me que o amor genuíno é um tipo diferente daquele que é forjado por argumentos racionais ou movido por interesse próprio. É antes paixão agradável, que proporciona alegria para a mente em que se encontra. Concede-me a graça de distinguir entre o amor genuíno e o falso, e de descansar em Ti, que és todo amor. Essa foi mais uma oração maravilhosa, atribuída a grandes homens do passado, do qual nós não temos aqui os nomes deles descritos, mas nós temos as preces que hoje ainda nós conseguimos fazer, clamando ao Senhor para que Ele ilumine cada dia mais nosso entendimento. Bom dia a todos, vamos para mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras. Entraremos agora nas cartas paulinas, na parte do qual agora nós iremos ver um dos períodos mais belos, né? O período da aplicação daquilo que o Evangelho nos dizia. Essas epístolas paulinas, que corresponde a quase 60% do Evangelho. Imagine que de 27 livros do Novo Testamento, 13 foram de autorias de Paulo, ou seja, quase 60%. É muito bom enxergar essas realidades, entender quais são as cartas paulinas, qual que era a sua intenção. Hebreus, alguns atribuem a ele, outros não. Se fosse, daí já ficaria em maioria, mas devido à história, a maioria já coloca que não se trata de Paulo. Mas essas epístolas que nós vamos tratar de uma maneira um pouco mais abrangente, vocês vão ver Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, dividindo de várias formas isso, tá? Você vai ver que de todos os livros também que existem no Novo Testamento, esses 27 livros, nós teremos aqui 21 cartas, ou também chamadas epístolas, que são tratadas de maneira bem breve, e livros que trazem coisas bem objetivas e claras, que cada um com um fundamento, buscando trazer algo que visa edificar. Sempre as epístolas vão procurar ensinar, orientar, corrigir, edificar, sempre nas verdades básicas do Evangelho. Essas aplicações que eles revelam aplicações que são bem condizentes com a nossa realidade de vida. Essas instruções, a forma de organização da igreja, o que deve fazer, o funcionamento, tudo isso emana justamente de Deus, visando instruir seu povo. Dentre esses autores, nós vamos ver cada um com uma ênfase diferente. Você vai ver Paulo. Paulo vai retratar ali uma questão mais teológica, como
um grande mestre e um professor explicando os princípios da fé. Então as cartas dele são recheadas de princípios teológicos. Se você for olhar para Tiago, você vai ver uma abordagem de um evangelho muito prático e ético, buscando que as coisas aconteçam conforme Deus estabelecendo e que nós assumamos as responsabilidades. Você vai ver que ele fala muito acerca da fé e obras, que a fé sem obras está completamente morta. Pedro, ele, como sempre muito prático, espontâneo. Você vai ver que ele, decorrente de tudo que ele já havia passado antes da morte de Cristo, você vai ver ele retratando muito a questão de esperança. As epístolas de Pedro retratam muito bem essa questão. João, você vai ver essa questão um pouco mais mística, mais voltado para o coração, esses temas que retratam a divindade de Cristo, manifestando completamente o amor, o apóstolo do amor, ele manifestando o que seria esse verdadeiro amor e da onde ele emana. Você vai ver a epístola de Judas, uma questão bem mais apologética. Apologética é como se fosse uma defesa, tá? Uma defesa da fé. Você vai ver ele abordando questões que estavam ali já se tornando preponderantes e tornando cada vez mais relevantes, ele refutando todos esses erros, ele advertindo todas essas questões acerca de confiarmos única e exclusivamente no Evangelho e não olharmos para as outras vertentes que estavam surgindo. Então ele tem uma questão muito apologética e também retratando essa segurança dessa salvação em Cristo Jesus para evitarmos essa apostasia, esse desvio do qual ocorre naqueles que não, de fato, ou melhor, que ocorre naqueles que não foram realmente regenerados e transformados. Muitas vezes eles foram convencidos apenas por uma forma de viver. Então ele retrata aqui de maneira muito breve, mas muito clara, né? Nessa epístola de Judas. Lembrando que Judas só tem um capítulo. Você então vai conseguir notar essa parte aqui, que é dividido nessas epístolas em duas partes, tá? Algumas pessoas também dividem em 3. Você vai ver epístolas paulinas e depois as epístolas gerais. Você vai ver essas epístolas paulinas que vai de Romanos até Filemão e depois as epístolas gerais de Hebreus a Judas. Abordando já de maneira muito prática as epístolas paulinas, nós devemos olhar sempre qual é a razão e quando foi feito. Lembre-se que aproximadamente também Paulo nasceu ali provavelmente no ano zero, ou seja, quando ele é alcançado, estimam-se também 33 anos. Depois de um breve tempo, né, de capacitação, ele começa a escrever suas epístolas que foram escritas também num período mais ou menos de 40 anos, 30 anos. Também não tem muitos dados muito precisos quanto a isso, mas a questão é que uma série de epístolas foram escritas que marcam a nossa vida, que também não foram escritas meramente por Paulo, mas sim direcionadas por Deus para que pudesse edificar a vida do seu povo. Se tiverem dúvidas, vão me perguntando, tá? Porque estou falando aqui uma série de questões que são pertinentes para entrarmos nessas epístolas, para que vocês consigam ter essa visão cada vez mais abrangente. Uma das características muito marcantes também de Paulo é ele se tratar daquele que era o apóstolo aos gentios. O apóstolo aos gentios, de maneira que ele tinha muita autoridade para falar sobre isso, de maneira que vocês vão ver ele como um cidadão romano, vocês vão ver ele como antes um perseguidor da igreja de Cristo, um homem completamente cruel, bárbaro, e que depois de transformado se torna dócil a ponto de entregar a sua vida como um sacrifício vivo, vivendo de maneira que todos os seus atos glorificavam a Deus. Ele que foi açoitado, foi preso, sofreu náufrago, foi picado por cobras venenosas e não morreu, Deus o guardando, mas
finalmente a sua vida sendo entregue como um sacrifício vivo, ele morrendo tal qual João Batista decapitado. É muito interessante essas questões, né? Podemos observar que essas divisões elas podem ser de várias formas, tá? Essas epístolas paulinas. Tem as questões onde foram escritas, que vocês também depois poderiam pesquisar a respeito disso, para que eu não fique muito longo nessas explicações, mas a questão é, olhe os períodos, observe quando que essas coisas aconteceram, para que vocês tenham cada vez mais precisão e consigam se situar no tempo quando vocês lerem essas histórias. Se vocês forem olhar ali as divisões paulinas das epístolas, vocês vão ver primeiro as epístolas coletivas e depois as individuais. As coletivas, que você vai ver de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois as individuais, que são tratadas para pessoas. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 4. Então, vocês conseguem, talvez até, fixar isso daí na sua memória. De forma que essas individuais também podem ser consideradas como cartas pastorais, que tinham essa intenção de ministrar os corações e ainda servir como regras para a igreja, à exceção de Filemão, tá? Para que vocês consigam entender essas questões, porque 1 e 2 Timóteo e Tito você vai ver ali uma série de advertências e instruções para a igreja. Cartas que foram escritas na prisão, nós temos 5 cartas que foram escritas na prisão por Paulo. Você vai ver Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Então, também não é difícil de você conseguir memorizar isso daí, mas ao longo do seu desenvolvimento você vai conseguir cada dia mais encontrar as conexões necessárias para que você comece a fixar isso daí na sua mente. Então não se preocupe quanto a essas questões, num sentido de, não, eu tenho que decorar. Não, você tem que aprender e entender. Isso daí é um processo completamente natural. Nós podemos olhar ainda as epístolas em questões teológicas, tá? Você vai ver que algumas tratavam dos fins dos tempos, as epístolas escatológicas, 1 e 2 Tessalonicenses, onde você vai ver sobre as últimas coisas, escatologia sobre o fim dos tempos, soteriologia que aborda sobre a questão da salvação, cartas soteriológicas que são chamadas, daí você vai ver Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Então, essas daí são questões soteriológicas, gravem bem isso daí, porque essa palavra é muito utilizado dentro não só do meio teológico, mas quando você vai tratar acerca de salvação. Lembre-se, Salvador soteropolitano. Então, soteriologia. Comece a fazer essas conexões que vocês vão conseguir memorizar. Outras cartas que também que tratam sobre a pessoa de Cristo em específico, que são chamadas de cristológicas. Você vai ver Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Eclesiológicas, de eclesiologia, sobre essa organização da igreja. Você vai ver 1 e 2 Timóteo e Tito, que também são consideradas as pastorais. Olha que interessante, é muita informação, né? Mas depois, se você tiver dificuldade, vai lá e lê mais um pouquinho. Se você tiver aí, por acaso, se você estiver só meditando nisso, porque muitos estão no caminho do trabalho, não conseguem fazer algumas anotações, mas depois pegue um tempo, escute mais uma vez e vai ponderando esses pontos. Vocês vão dessa forma construindo um livro escrito por vocês mesmos, de acordo com o seu entendimento, de acordo com aquilo que mais fixa na sua mente. Então, isso daí é muito válido, tá? Você vai ver uma série de outras questões que podem ser abordadas quando forem escritas acerca das viagens missionárias de Paulo. Viagens missionárias são consideradas 3, mas ainda é considerada uma 4ª viagem. Você vai ver os 2 aprisionamentos de Paulo, os 2 aprisionamentos que primeiro você vai ver as 4 primeiras cartas e por último, o 2º aprisionamento em Roma, a carta de 2 Timóteo. Então, não se esqueçam, as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e a 2ª prisão de Paulo, 2 Timóteo. Perfeito? Em ordem cronológica, para que vocês consigam entender como foi formado isso, eu acho muito válido mencionar.
vocês vão ver que aproximadamente em meados do século I, né, aproximadamente 45 a 48, você vai ver a primeira viagem missionária de Paulo, e no finalzinho dessa viagem, 49 anos depois de Cristo, você vai ver ele escrever a carta de Gálatas. Então, essa é a primeira carta escrita. Depois você vai ver na segunda viagem missionária, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que foi ali aproximadamente a 50 a 54. Depois a terceira viagem missionária, que vai de 54 até aproximadamente meados de 58, que ele vai escrever 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Dentro desse período teve outras cartas que foram escritas, mas não por ele, tá? Você vai ver o Evangelho de Marcos, que foi escrito nessa segunda metade do primeiro século. Você vai ver agora, depois da segunda metade do segundo século, o Evangelho de Lucas. Você vai ver também Paulo ali preso, essa primeira prisão onde ele escreve essas 4 cartas que foram mencionadas há pouco, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Depois, a 4ª viagem missionária de Paulo, onde você vai ver de 63 aproximadamente 66, ele escrevendo 1 Timóteo e 1 Tito, juntamente esse período também é escrito Atos e o Evangelho de Mateus, que também se estende um pouquinho mais de tempo, que a gente não consegue precisar qual é a data exata, mas você depois pode ver ainda a segunda viagem missionária, a segunda prisão de Paulo, escrevendo 2 Timóteo. E depois vai vir, por último, essas cartas aí de Hebreus, Judas, e nos 10 últimos anos do primeiro século, você vai ver as epístolas de João e Apocalipse. E inclusive o Evangelho de João, do qual nós abordamos. Leigo, mas por que eu preciso saber data? Você não sabe quando você nasceu? Embora você queira esquecer, você sabe quando você nasceu. Você olha as questões tudo de maneira cronológica. Cronológica vem também de lógica, porque se você entender o desenrolar da história no tempo, você consegue prever as coisas do futuro. Como isso, galego? Como prever? Prever no sentido de que se você olha o desenrolar da história, você consegue ver os próximos passos, porque os ciclos simplesmente se repetem. Então, observe essas questões históricas, essas datas, como foram e como o Evangelho foi impactando a sociedade ao longo do tempo, e vocês terão uma clareza cada vez maior. Então, é muito importante que vocês observem essas datas, tá? Vamos então, de maneira breve e objetiva, tratar acerca de Romanos. Romanos, que para mim é o coração do Evangelho, eu gosto demais de Romanos. Romanos tem um papel muito importante na minha vida, eu creio que na vida da grande maioria do cristão que lê as Sagradas Escrituras. Ele se depara com essa palavra e ele fica impactado. Lembrando que ela foi escrita na terceira viagem missionária, aproximadamente ali 58 anos depois de Cristo. Ele vai tratar alguns temas que são primordiais, como a justiça, a justificação e a salvação, sendo justificados unicamente em Cristo. Todas essas epístolas paulinas, elas são organizadas de acordo com o seu tamanho, tanto que ela começa por Romanos. Então, não é em questão de importância, porque toda a palavra de Deus é importante. Contudo, nós vemos Romanos ali por ter um conteúdo um pouco mais denso. Ela é organizada dessa forma. Alguns olham como essa verdadeira obra-prima de Paulo, essa epístola de Romanos, essa epístola que é considerada a constituição do cristianismo. O cristianismo é alicerçado de maneira muito firme na epístola de Romanos. Você vai ver a justificação única e exclusivamente pela fé, de maneira que impactou grandes homens do passado, dentre eles Martinho Lutero, Augustinho, você vai ver John Wesley, você vai ver Calvino, dentre outros milhares de homens que foram impactados por essa epístola. O tema principal sempre vai ser o Evangelho, tá? O tema principal de todas as epístolas vai ser o Evangelho. Ocorre que aqui ela vai trazer esse plano e o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade, de maneira que todas essas palavras visam construir um raciocínio, uma mente, para compreender a maneira como Deus executa a salvação.
Não se esqueçam que a salvação é um ato soberano de Deus e você pode observar isso de maneira muito clara, lendo Romanos, vendo que o homem completamente morto em seus delitos e pecados, ele é alcançado por aquele que escolheu salvar. A salvação única e exclusivamente por intermédio do beneplácito de Cristo Jesus, escolhendo por si só salvar a humanidade, gente de todas as raças, tribos e nações. Lembre-se que Deus escolheu morrer por um povo. Você vai ver pessoas das mais diversas classes sociais, etnias, tamanhos, altura, beleza. Não se trata do que o homem é, mas do que Deus quis. Deus quis escolher salvar por conta da sua imensa misericórdia. Então vocês vão enxergar sempre o homem como pecador e Cristo como o único e suficiente Salvador. É muito claro dentro do Evangelho, dentro das epístolas, essa representação do pecado, tá? Sabendo que por conta do pecado todos nós somos merecedores dessa condenação. Por conta do pecado, não é por conta do que você vai fazer no futuro, não é por conta simplesmente de alguns atos isolados, mas por conta do pecado que te aprisiona. Todos os seus atos estão envolvidos em completo pecado. Você já nasce corrompido e morto seus delitos e pecados, e Deus escolhe te salvar. Lembre-se que essa salvação sempre vai ocorrer pela graça de Deus. Não se esqueçam isso, porque esse daí é um tema preponderante do Evangelho e muito mais enfático aqui em Romanos, tá? E vocês vão ser sempre salvos por meio da fé em Cristo Jesus, onde nós recebemos esse perdão dos pecados e a nossa justificação. Nós somos considerados justos por obra e mérito de Cristo Jesus. Você não vai ser salvo porque você frequenta uma igreja, você não vai ser salvo porque você foi batizado, você não vai ser salvo porque você é fiel, você não vai ser salvo por conta de nada, a não ser por conta de Cristo Jesus ter morrido na cruz em seu lugar. E você confiar que a morte de Cristo é a única e suficiente obra necessária para a salvação. Não se trata do que você faz, mas se trata do que foi feito. Não confie nos seus esforços, não confie nas suas capacidades, embora você se esforce, embora você se julgue capaz, que você possa se despir cada vez mais disso e confiar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não são seus méritos, não são suas obras, não são seus pensamentos, mas se trata da grande misericórdia de Deus entregando seu Filho para morrer por nós. Olhem sempre por essa questão, olhem para Cristo Jesus, não olhem para os seus feitos, não olhem para aquilo que você pode fazer, mas olhem para aquilo que Cristo fez. Olhando para isso, você continua a caminhar e fazendo tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Essa é a melhor forma de compreendermos o Evangelho. Nós podemos ver aqui essa questão de perdão, justificação. Você vai ver outras questões que são bem teológicas também, mas abordam acerca de uma santificação e uma glorificação. Lembre-se que todos aqueles que Deus perdoou, Ele também justifica. Ele justificando, Ele também automaticamente santifica e é glorificado. O que se trata isso, galego? Deus escolhe perdoar o homem desde antes da fundação do mundo. Ele realiza no espaço-tempo, com a morte de Cristo Jesus. Ele aplica a salvação por intermédio do Espírito Santo dentro dos nossos corações, nos regenerando, nos transformando. Somos dessa forma considerados justificados. Justificados, naturalmente ocorre o processo de santificação. O processo de santificação não é o galego se esforçando e fazendo tudo para ser santo, mas o galego, por intermédio do Espírito Santo de Deus, agora conseguindo ser aquilo que ele não era, porque foi removido o jugo de aprisionamento ao pecado. O jugo é aquela peça do boi, tá? Jugo não é jugo de julgar, mas jugo de boi que aprisionava, que mantinha ele preso ao pecado. E sim, agora nós somos completamente libertos do poder do pecado e agora ocorre esse processo de santificação que é operado pelo Espírito Santo e dessa forma nossa vida glorifica a Deus. Galego, eu não faço nada. Você faz tudo, mas tudo governado por Deus. Tudo governado por Deus. Deus governa a sua vida. Ele te
conduz a fazer aquilo que você jamais conseguiria, porque somente Deus pode gerar em nós algo que realmente é bom. De nós não emana nada de bom. Não pode emanar algo bom de algo ruim. Então, toda a fonte de supremo bem é única e exclusivamente de Deus, tá? Você vai ver essas questões, então, de maneira talvez mais abrangente, mais profunda. Leia com bastante atenção, espero que você já tenha lido todas essas questões. Você não se esqueçam dessas divisões, anotem e depois leiam novamente e tentem compreender. Você pode ver essa divisão aqui em 3 partes, tá? Primeiro, a parte doutrinária, do capítulo 1 ao 8, você vai ver o que é o Evangelho, o que ele faz por nós, você vai ver essa questão que nós acabamos de abordar, acerca da justificação, da santificação e da glorificação, e acima de tudo sobre o apontamento claro do pecado, do que é o pecado, trazendo a universalidade do pecado, que não existe ninguém que tenha nascido liberto do pecado, que você não é pecador porque você peca, você é pecador porque você nasceu corrompido por os seus delitos. Por isso que nós temos essa característica de pecadores. Isso o homem não entende, tá? O homem olha e fala assim, eu sou pecador porque eu peco. Não, você peca porque você é pecador, é ao contrário. Isso é muito importante enxergar. Pense que o protestantismo visa única e exclusivamente trazer razões às Sagradas Escrituras e não a uma capacidade humana. Nós não confiamos nas nossas formas de interpretar a Bíblia, mas a própria Sagradas Escrituras interpreta as Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que todos esses termos aqui, eles estão em todo o tempo florescendo das Sagradas Escrituras. Você vai ver em todo lugar, você vai ver indícios dessa salvação soberana de Deus diante de pecadores. Você vai ver um povo jamais indo até Deus e Deus vindo sempre até o homem completamente pecador e Deus completamente misericordioso. O qual é muito apontado ali em Romanos, você vai ver acontecer isso ao longo da história. Por isso que é importante ler a Bíblia de maneira integral, para que vocês consigam enxergar sob essa ótica. Senão você vai olhar e falar assim, não, o homem faz alguma coisa. Não, o homem não faz nada. O que o homem faz melhor é pecar, o homem só sabe pecar. Mas Deus é um grande Deus, misericordioso, e escolheu salvar. Ele não simplesmente escolhe salvar, mas como ele aplica a salvação dentro de nós e nos regenera para a honra e glória do nome dele. Agora nós somos o corpo de Cristo em movimento. Aquele que foi salvo, ele é resgatado e regenerado. Galego, então agora eu sou um santo porque eu sou salvo? Não, de forma alguma, porque esse processo de santificação é gradativo, sendo completo único e exclusivamente no reino vindouro. Quando nós padecemos dessa vida, nós poderemos desfrutar daí da presença gloriosa de Cristo, onde ali não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, o pecado já não reinará sobre as nossas vidas. Ainda enquanto estamos em carne, o pecado ainda exerce influência sobre as nossas vidas, mas agora controlada por Deus. Significa que a gente não vai pecar mais? Não, de forma alguma. Nós pecamos com palavras, ações e omissões. Então, não estamos livres do pecado. Por isso que todas as vezes você vê aqui eu falar, Galego, eu peço perdão pelos meus pecados, porque eu peco todos os dias. Todos os dias eu vou ver falhas em mim, eu vou ver falhas de caráter, falhas de pensamento, falhas de conhecimento, milhares de falhas. E se deparar com isso é maravilhoso, porque nós olhamos para Deus e vemos quanto Ele é misericordioso em escolher salvar miseráveis pecadores. Continua ainda dizendo a segunda parte, do capítulo 9 ao 11, você vai ver essa parte dispensacional, onde o plano do Evangelho é retratado de maneira mais abrangente, onde trata o plano de Deus para os judeus e para os gentios. Lembre-se que de 2 povos, que antes era claro essa separação, agora há um só povo, uma só aliança, um só Deus Salvador e uma só forma de ser salvo, única e exclusivamente pela obra soberana de Deus. Única e exclusivamente, do começo ao fim, a salvação é uma obra divina. Você vai ver essa terceira parte, do capítulo 12 ao 16, você vai ver a parte prática do Evangelho, onde o que o Evangelho produz em nós, através de nós. Você vai ver de maneira muito clara e aplicável como que o Evangelho tem sido aplicado na sua vida e como ele tem refletido na sociedade. Então você vai ver nesses capítulos finais, esses 4, essas orientações práticas
para a vida cristã. Eu creio que essas daí são divisões bem práticas e objetivas, mas ainda tem uma divisão que eu acho bem interessante, porque é abordado um pouco mais de estrutura teológica, do qual já vou falar de maneira breve e nós já terminaremos. Primeiro, essa necessidade do Evangelho, do capítulo 1 ao 3. Você vai ver essa universalidade do pecado, onde todos pecaram, manifesta essa ira de Deus, e Deus se revelando de maneira poderosa, manifestando a sua ira contra o pecado. Esses pecadores que são morais, religiosos, inclusive você vai poder enxergar que o pecado não é único e exclusivamente para o povo de Deus, mas a universalidade, todos pecam, aqueles que possuem a palavra de Deus e aqueles que não possuem a palavra de Deus, porque quando eles se deparam com aquilo que é certo, eles naturalmente enxergam que eles estão vivendo de maneira equivocada. E o certo está gravado dentro das nossas mentes e do nosso coração, o que aponta justamente para o nosso pecado. Como você pode notar isso? Observe uma questão. Todo mundo aqui sabe o que é mentira. Existe alguém aqui que não mentiu? Provavelmente não. Provavelmente não, com toda certeza não. Todos então já mentiram, mas me fala uma pessoa que gosta de ser enganada. Isso já aponta que a mentira é ruim. Da mesma forma, você pode pegar um ladrão. Um ladrão não gosta de ser roubado. Ele fica indignado se ele foi roubado. Como que vai roubar ladrão? Então, no final das contas, nós podemos ver que estamos gravados no nosso subconsciente de verdades universais que apontam para este pecado, do qual nos torna indesculpáveis. Não tem ninguém inocente diante de Deus. A salvação do Evangelho é abordada do capítulo 3 ainda até o 5, você vai ver essa justificação pela fé, a justificação de Cristo sendo imputada, aplicada em nós de maneira muito clara. Você vai ver a paz com Deus que há única e exclusivamente mediante a salvação decorrente do Evangelho impactando os nossos corações. Você vai ver a diferença de Adão e Cristo, muitos não conseguem enxergar, então leia com bastante atenção e você vai ver o que aconteceu nessas comparações, e você vai ver que Adão creu no Messias que haveria de vir, da mesma forma que nós agora cremos no Messias que veio. O terceiro ponto, você vai ver essa nova vida do Evangelho, do capítulo 6 ao capítulo 8, você vai ver essa união com Cristo, a morte para o pecado, de forma que agora você em Cristo uma nova criatura é. O pecado já não mais rege sobre a sua vida. Você vai ver a vida no Espírito, a segurança eterna da salvação. Nada pode te afastar deste amor. Nada separa-nos do amor de Deus. Então que você possa enxergar o Evangelho de maneira completa através de Romanos. Leia Romanos. Se você tiver um tempinho, leia Romanos. Você com uma hora ali, até menos, você consegue ler esses 16 capítulos. E você lendo ele de maneira integral é muito diferente. Eu recomendo vocês, essa semana, a lerem o Evangelho, a Epístola de Romanos, tá? Leia de maneira integral. Nós estamos ministrando Romanos, nós estamos, acho que na 27ª ministração, meio ano, falando sobre Romanos. Nós estamos ainda no capítulo de número 5. Então é muito pausado, olhando verso a verso, extraindo o máximo daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós podemos continuar então aqui olhando do capítulo 9 ao 11, a soberania de Deus na salvação. O que é a soberania de Deus na salvação? Você vai ver que Deus elege, que Deus ele escolhe salvar. A salvação não é uma decisão humana, mas uma obra divina. Não se esqueçam isso. A salvação é uma obra divina. Deus escolheu enviar o seu Filho para salvar. E nós, agora nós que cremos, nós cremos que Deus que operou essa salvação em nosso coração. Não se trata de olharmos e falar assim, não, realmente, entre ir para o céu ou para o inferno, eu prefiro ir para o céu. Mas observe que essa afirmação já é completamente equivocada, porque nós desejamos morar a eternidade no céu, mas nós não conseguimos sequer frequentar um culto no domingo. Nós não conseguimos ter comunhão, nós não conseguimos ler as Sagradas Escrituras. Nossas palavras professam algo, mas nossas atitudes são completamente diferentes daquilo que nossas bocas professam. Isso mostra o nosso aprisionamento ao pecado. Portanto, a salvação, se não for uma obra completamente soberana de Deus e tiver nas nossas mãos a capacidade de retermos essa salvação, nós de fato
a perderemos. Mas como perderemos aquilo que nós sequer podemos conquistar? Fica essa reflexão para vocês. Você vai ver então do capítulo 12 ao 16, essa adoração racional a Deus, a ética cristã. Você vai ver outros temas abordados como relacionamento, submissão civil, a unidade da igreja e todas essas saudações finais. Os principais temas teológicos são abordados dentro de Romanos, que você possa enxergar, olhar o pecado universal, essa justiça que é imputada, a justificação pela fé, essa união com Cristo. Tudo isso vai fazer com que você enxergue de maneira completamente diferente, não só o Evangelho, mas a sua vida. Que Cristo opere no seu coração, que o Espírito Santo guie sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você continue todos os dias a meditar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos agora avançando gradativamente, sabendo que é um processo infinito, meditar nas Sagradas Escrituras e conhecermos aquilo que Deus revelou a nós de maneira muito clara. Não está longe, não está distante, ela está diante dos nossos olhos e nós podemos contemplar. Então faltam 11 livros, né? Nós estamos no livro de número 45. Será? Não, está errado. Está errado o número. Não está. Eu li aqui do que nós estamos, acho que 24, 39. Não, está certo. Está certo. É muito rápido, né? É muito rápido. Que nós possamos enxergar toda essa questão. 21 livros, né? Que nós possamos enxergar o Evangelho de maneira global, que vocês continuem, mas temos 21 dias ainda para meditarmos em uma série ainda de epístolas, de cartas que vão edificar a nossa vida. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, parabéns a todos que têm sido motivados pelo Espírito a continuarem, a perseverarem, a dormirem menos e viverem mais, em abdicarem coisas, parte do seu tempo onde você poderia ali talvez estar descansando. Glória a Deus por isso. Deus te desperta para que você receba alimento dele. Não se trata simplesmente de um homem falando, mas do Espírito Santo falando ao coração de vocês. Quando as nossas Bíblias estão abertas, nós temos a plena convicção de que é Deus falando nos nossos corações. Que vocês avancem, que o inferno recue, porque ele não pode subsistir quando Deus opera. Que Deus seja o centro da sua vida. Tamo junto. Viva para a honra e glória de Deus. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Beleza? Um beijo no coração. Espero vocês amanhã, 5h59 da manhã, para termos mais um momento de comunhão. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Fui. Até amanhã.